Fala pessoal, estamos iniciando mais um episódio do No Container Podcast e esse em especial dedicado às mulheres, o nosso mês especial das mulheres. Hoje a nossa convidada especial, nós temos a honra de receber uma empreendedora excepcional. Ela é a mente brilhante por trás da JJ Borrachas, aqui no município vizinho, em Abadia de Goiás, uma líder reconhecida no mundo dos negócios. Por favor, aí de onde vocês estiverem, aplaudam Elisângela Colotino. Seja bem-vinda, Elisângela. Obrigada. É um prazer estar aqui conversando com vocês, partilhando um pouquinho da minha história essa tarde, né? Que eu falo assim, que é uma história de muito trabalho. Né? De muita dedicação, de muito esforço, né? Eu acredito que tudo que a gente tem, ele é fruto. Nada vem de graça. É fruto muito trabalho, de muito esforço, né? Então é isso que faz a gente estar aqui hoje. Elisângela, antes da gente começar, eu vou dar um espaço para você se apresentar, falar melhor sobre quem é a Elisângela, como que é a empresa de vocês. Pode se apresentar, pessoal. Então tá bom. Bom, meu nome é Elisângela Sheila Colodino Feitosa. Eu sou casada, tenho 42 anos, mãe de 2 filhos lindos. Pensa numa mãe apaixonada, gente. Sou uma mulher que sou mãe de 2 filhos, né? Josué, de 15 anos, e o Pedro, de 10 anos. O Josué, ele é autista clássico, não verbal, e são os amores da minha vida. E aí, no mundo, né, dos negócios, trabalhei durante muitos anos em logística de transporte mesmo, e acabei caindo, comprando uma parte de uma empresa muito pequenininha, que era a JJ Borrachas, e onde eu pude ter a graça de desenvolver um grande sonho, que era um grande projeto, que era fazer uma grande indústria, montar tudo. E eu falei assim, a gente ainda num processo, eu digo que cheguei em 30% do que eu espero chegar. Show. Então, a gente tem muito chão para andar, mas assim, é uma luta diária. É todos os dias, a gente está ali, todos os dias acordando, todos os dias se reinventando, todo dia pensando em coisas novas, ideias novas, né? Porque a gente precisa se renovar todos os dias. Sempre, né? Quem está no meio dos negócios, empreendedorismo, não dá para ficar na mesmice. Não. É uma luta, né? Elisângela, a gente está falando do mês da mulher. A JJ Borrachas é composta por muitas mulheres. Como que funciona lá dentro do ambiente do seu trabalho? Olha, hoje dentro da empresa a gente tem aí em torno de 50% a 60% dos nossos colaboradores são mulheres, né? Incrível. A nossa linha de frente toda é mulher hoje. Tanto na área administrativa, expedição, logística, embalagem, todas são mulheres. E também temos mulheres na linha de produção, viu? A gente tem mulher na linha de produção, mulher torneira lá, que trabalha com a gente, tem 2 torneiras mulheres. A gente tem também na linha de corte, que é a primeira linha mesmo da empresa. E assim, são mulheres com histórias incríveis, sabe? Eu acho que a JJ hoje, assim, ela tem vários colaboradores. Eu não posso deixar de falar dos meus colaboradores, né? Os homens que estão também. lá, que são pessoas que somam com a empresa. Realmente a gente tem uma equipe muito boa, muito comprometida com aquilo que é o nosso projeto, sabe? Sim. Que é um projeto mesmo de inovação, um projeto de um ir ajudando o outro e um crescimento coletivo. Esse é o maior intuito. Não faz sentido eu chegar lá na frente e chegar sozinho. Então não valeu a pena. Então faz sentido se toda a minha equipe ela vai evoluindo. Eu costumo falar assim com as pessoas que passam pela empresa, que às vezes assim, você não pode ser que você não fique lá. Você tem um outro projeto, outra coisa. Mas o tempo que você passou por lá, você tem que ter aprendido. Você tem que ter evoluído como pessoa. Então eu falo, se as pessoas passarem por mim, ou dentro da JJ, e elas evoluindo como pessoas, eu já estou satisfeita. Incrível. A JJ Borrachas é uma empresa que, se a gente for olhar pela história da trajetória da humanidade, era uma empresa que era para ser liderada por um homem, né? O incrível é que é uma mulher que lidera. Na verdade, Ter assim... torneiras. Na verdade, sim. A JJ, a gente trabalha, né? Até você falando assim, eu vou explicar para o público o que a gente faz, né? Nós fabricamos peças automotivas. Nós trabalhamos com a linha de suspensão, que é aquela parte de baixo do carro. O pessoal da linha automotiva vai começar aí como peças de fixação, que é bucha de base estabilizadora, bucha de jumelo, batente. Então, essa linha de baixo do carro.
Então nós fabricamos, né? E hoje, assim, a gente faz questão de dar treinamento pro pessoal que entra. Eu costumo dizer assim lá na empresa que até a faxineira tem que saber manusear um paquímetro lá na empresa. Todo mundo. Então, assim, nós somos um grupo e, assim, o conhecimento, às vezes a pessoa pergunta, mas você está à frente de uma empresa que normalmente tem que ser liderada por homens. Eu falo assim, a mulher ela tem uma capacidade incrível. Incrível. Eu acho que a mulher ela pode ir aonde ela quiser. Sim. Não só a mulher, mas como todo ser humano. E tem uma frase que eu sempre digo muito, eu digo muito na igreja e repito para meus amigos, né? Todo mundo já sabe, até que os amigos mais íntimos já sabem o que eu vou falar, né? Que é Oséias 4:6. Quem sabe aí um pouquinho vai dizer, meu povo se perde por falta de conhecimento. Então a gente precisa conhecer, você precisa entender, você vai entrar no negócio, você precisa entender do negócio. Quando eu entrei na JJ, eu comprei uma parte de uma sociedade. Então assim, mas eu já tinha duas pontas do negócio. Tanto eu tinha destinação de resíduo, Sim. que é um problema da empresa, como eu tinha um forte acesso à matéria-prima. Porque eu trabalhei antes de montagem, de entrar na JJ e entrar com essa visão nova, eu trabalhei durante 17 anos numa empresa que mexia com pneu e tive o privilégio de conhecer as grandes fábricas de pneu, né? Bridgestone, Firestone e entre outras, Pirelli, conheci de dentro. E eu aprendi muito sobre shore, dureza de borracha, tudo. Então eu tinha uma grande captação de matéria-prima. Então assim, hoje eu estou há 25 anos no mercado de trabalho. Uau, incrível, Eu muito estou há tempo. 25 anos no mercado de trabalho, né? E nesse mercado de trabalho eu conheço praticamente todo mundo do ramo. Foi assim, é difícil alguém falar, eu não conheço a Elisângela. Então assim, conheço todo mundo do ramo. Então, assim, network é importante. Olha, eu vou falar uma coisa que eu brinco com o pessoal. Eu falei, network é o nome chique que a gente diz para aquela conversa de antigamente, que tinha o compadre, o amigo, tudo, que tinha aquela comunicação, tudo, que todo mundo Troca de conhecia. ideias. A gente tinha aquela mania de assim, você conhece o fulano que é filho de fulano que é fulano. Lembra da cidade interior? A gente tinha filho de muito isso. fulano. Todo mundo sabe. A gente chegava no supermercado e falava assim, não, você é filho de fulano, não, então você pode comprar, porque a gente sabe quem que é seu pai. Confiança. É de confiança. Era desse jeito mesmo. Então hoje a gente usou esse nome novo, né? Como a gente criou essa distância, é o network, que é assim, é a maneira da gente conhecer pessoas. Então assim, isso é o fundamental para todo negócio. Eu costumo dizer que você ter um amigo, e olha só o que eu vou dizer, é melhor do que você ter dinheiro. Tem lugares que o dinheiro não chega e que uma rede de amizade bem feita chega. Abre portas. Não, é uma outra coisa, vale muito mais que dinheiro, sabe? Porque assim, eu mesmo, durante a minha gestão, a minha rede de amizade, em certas épocas da minha gestão de JJ, foi o que salvou o meu negócio. Incrível. Salvou o meu negócio. Eu passei uma época muito difícil, que foi uma época de separação de sociedade, que eu fiquei com a dívida de R$500 mil. Uou. E aí, o que me salvou é isso que a gente chamou de network, né? Eu pude contar com muita gente boa, que acreditava em mim, que deu um voto de confiança, que falou assim, vai lá, menina, vai trabalhar, sabe? Então, isso é muito importante, sabe? Você ter isso, esse te conhecer, as pessoas te conhecerem, saber quem você é, sabe? Então, assim, como eu já estava há muitos anos no mercado de trabalho, já tinha muitas pessoas que passaram. Muita gente já me conhecia. Então, quando eu passei essa crise, esse problema, eu cheguei em todas as pessoas. E algumas pessoas disseram, olha, hoje eu só tenho a coragem de trabalhar e é verdade. Não tem mais nada. Incrível. E aí, disso já se vão agora 7 anos. Então, você, mulher, que está entrando no ramo do empreendedorismo, pega essa dica valiosa. Amigo é mais importante do que dinheiro. Já anota aí a chave que a Elisângela soltou para a gente aqui hoje. Elisângela, o que significa para você ser mulher empreendedora no cenário atual? É uma luta. É uma luta, não para. Não tem aquela brincadeirinha que a gente mata um leão por dia? Sim. Eu acho que alguém não está matando os leões dele. Que eu devo estar matando uns 5 por dia. Alguém não está matando o leão. Então, assim, hoje o mercado empreendedor, a gente fica muito instável. Por quê? Às vezes você está lutando, a gente sabe que o mercado depende muito do cenário político, cenário econômico, tudo. E a gente que é o empresário, principalmente o pequeno e o médio empresário, que é quem mantém o país. A gente acha que são os grandes, né? Não. É o pequeno e o médio empresário. Às vezes o grande, ele não está dando certo, fecha a empresa aqui, tudo,
e ele vai para outro país. O pequeno a gente não tem como sair. O nosso dinheiro é um dinheiro de trabalhar. A gente não tem dinheiro para investir, o nosso dinheiro é de trabalhar, é do dia a dia. Então, então assim, é uma luta. Não é porque, vamos supor, nós estamos no mercado empreendedor, que a gente vai dizer para você, tá tudo bem. Não, todos os dias a gente luta e todos os dias tá lá os leões na porta esperando a gente. E assim, aí alguns não estão matando os seus, tá sobrando leão a mais. Sobra leão para quem tá aí no mercado. Pessoal, para quem não sabe, a Elisângela, ela ficou em primeiro lugar no estado do Goiás do prêmio Mulheres de Negócios pelo Sebrae, né, Elisângela? Isso mesmo. Fala pra gente como que esse prêmio, esse reconhecimento impactou a sua vida. Olha, você falou a palavra certa. Impactou. Uau. Porque é o seguinte, a gente, principalmente nós mulheres, aqui eu quero dizer uma coisa muito importante. Às vezes a gente está acostumada a fazer muito. A gente está acostumada a acordar cedo, a trabalhar, a cuidar de filho, a gerir os nossos negócios, a estar trabalhando, e muitas vezes a gente não é vista. A gente já está acostumada. Eu já estava acostumada, que nem assim. Agora, quando veio o Sebrae, é como se você já está há muito tempo caminhando, você já está acostumada a tomar paulada, você já está acostumada a levantar e trabalhar, e não tem meio termo. E quando o Sebrae vem e te olha, é uma super autoestima. Não é? É como se desse aquele upgrade no ego, sabe? Tipo assim, hoje, mesmo com esse mercado estável que a gente está, é como se alguém olhasse para você e falasse, olha, eu tô te vendo. Eu tô vendo, eu vi o que você fez, incrível, sabe? E eu até compartilhava com uma amiga minha, e eu falava assim, nossa, às vezes eu fico até com medo desse tanto de mídia, essas coisas. Eu falei, Ângela, não é pelo que você vai fazer. Esses são os louros que você está colhendo pelo que você já fez. Sabe? Isso foi muito bom para mim, escutar isso de uma amiga, sabe? Porque eu sei que, eu entendi que não é daqui para frente, que todo dia é uma luta nova, sabe? Isso eu quero levar para as mulheres. Não é porque tá difícil, eu quero deixar aqui bem claro, que não é fácil para ninguém. Né? Porque às vezes a gente olha o outro, né? Como dizia a minha avó, a grama do jardim do vizinho é mais bonita, porque é sempre mais verde e tudo, né? E assim, a gente tem que entender o seguinte, que problema sempre existe todo dia. Né? Não é porque a gente chega num prêmio no Sebrae que o problema acabou, não. Mas aquilo te dá um novo ano. Parece que aquela injeção de ânimo, de coragem, sabe? Aquele upgrade mesmo. E o Sebrae, ele vem agora com novas ideias, sabe? Porque assim, o interessante quando a gente tem esse encontro de tanto tempo de luta, que eu encontrei com o Sebrae, que foi te dar uma nova visão, sabe? Às vezes aquela visão que você ainda não conseguia ter. Então o Sebrae te abre muitos caminhos, né? Eu estou muito feliz de ter sido vista pelo Sebrae. Incrível. Eu recentemente eu assumi a vice-presidência da SEG e aí a gente tem essa parceria tanto com o Sebrae como com a PACIEG. Em cada reunião daquelas por videochamada, eu termino com as anotações ali, gente, mas abre vários leques, não é um leque, são vários. Às vezes você está com aquela dúvida martelando, então eu acredito que o Sebrae e o FACIEG aqui para o nosso estado, ainda mais para nós que somos do empreendedorismo, comércio, eles são chaves fundamentais para o crescimento. E recentemente, na semana passada, você palestrou lá no Sebrae delas, no evento das mulheres que aconteceu esse mês. E um dos temas que você falou foi sobre transformar realidades. Você pode compartilhar alguma experiência marcante nesse sentido? Posso. A gente tem várias realidades. Quando eu falo transformar a realidade, assim, a gente tem... Primeiro, eu posso transformar a minha realidade e eu posso transformar a realidade das pessoas que estão comigo. Sim. Isso é uma chave de negócio. Porque eu digo assim, que hoje no país, nós vamos falar da coisa mais difícil que a gente tem hoje, gestão de pessoas. Gestão de pessoas. Hoje, qualquer empresa, qualquer lugar que você chegar, hoje você pergunta, o que está faltando? Falta colaboradores. Hoje o mercado tem uma grande déficit de falta de pessoas. E aí você gerir, né, pessoas, esses dias para trás me fizeram uma pergunta engraçada. Perguntou assim, quais são os pontos positivos e quais são os pontos negativos da JJ? Aí eu fiquei olhando e pensando, né? Eu falei assim, o ponto positivo é que ela tem muita máquina. E o negativo é porque é gente que comanda. E aí você vai pensar, por quê? Porque às vezes a gente olha uma PJ, a gente imagina só um CNPJ. Mas que move aquele CNPJ são um monte de CPFzinhos, são pessoas.
São pessoas que têm história, são pessoas que têm problema, são pessoas que chegam ali, às vezes o filho está doente, o filho está ruim. Às vezes a gente teve um caso agora na empresa, que tem um casal que eles são do Haiti. Uau. E aí eles vêm trabalhar conosco. E aí o esposo chegou em mim e falou assim, eu vou ter que sair da empresa, porque o filho está no Haiti. E ele falou isso comigo, assim, com os olhos assim, lacrimejando, porque assim, o país está em guerra, eles estão preocupados, eles precisam de levantar dinheiro e ir atrás de ONG, a paz de embaixada, ele tinha que sair de serviço, porque ele não queria ficar matando serviço, porque eles têm que trazer um filho de 14 anos que está em outro país, em guerra. Então, assim, como é que você não pensa em gerir pessoas, transformar a vida? Porque quando é aquilo que eu falei, quando a gente fala de transformação, eu não posso pensar em transformar só a minha realidade. Se eu não transformo, todas as pessoas que estão comigo. E para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa olhar o outro. Eu preciso ver o outro. Às vezes, assim, eu preciso ver e olhar, assim, às vezes a gente chega com um funcionário, ele está meio emburrado, às vezes eu preciso de um tempinho para ele. Sabe? Aquele cuidado de olhar o outro. Porque se a gente não treina uma equipe e não faz com que essa equipe tenha um amor por aquilo que você faz, você nunca vai conseguir nada. Sim. E então, assim, hoje a JJ, a gente tem uma equipe enxuta, mas uma equipe que veste a camisa. Todo mundo veste a camisa. A gente tem um grupo terceirizado. Bem unidos. A gente tem um grupo que trabalha lá dentro. A gente tem, assim, então, assim, a gente vai tendo isso. E a gente vai treinando. E, assim, não deixa de ter também alguma rotatividade. Porque eu falo assim, olha, se não está dando certo, se não está acertando, eu creio que você tem que procurar algo melhor. Às vezes aqui não é o seu lugar. Algo que você vai te representar mesmo, né? Que você vai se dar bem fazendo essa área que você gosta. E às vezes pergunta assim, olha, às vezes quando a gente vai fazer contratação, a pessoa está estudando em outra área, eu falo assim, você está em outra área, você tem interesse às vezes de mudar de área, porque a gente precisa achar pessoas que estejam ali dentro do perfil, porque não é fácil de treinar, né? Sim. E tentar fazer assim, essa evolução. Então assim, a gente transformar vidas, e assim, a gente lá na empresa tem várias histórias incríveis, incríveis. Tem a Dona Maria que trabalha comigo, que é uma pessoa que tem uma história incrível, sabe? Que é uma pessoa que saiu lá de baixo, hoje ela tem a casa própria dela, sabe? Com muita, mas assim, são histórias e mulheres incríveis que trabalham lá dentro. Então assim, quando a gente fala de transformar, não é só transformar, igual por exemplo, a JJ, ela sai de um prédiozinho alugado, um galpãozinho, um local, um parque, a gente estava num lote de 800 metros. Sim. Uma área construída ali mais ou menos de acho que talvez uns 200 metros de área construída. Hoje a JJ está num parque industrial de 10 mil metros. Prédio E ela próprio. tem um prédio próprio, e ela tem um parque industrial aí de mais ou menos de 2.200 metros construídos. Nossa, Entendeu? grande crescimento. E isso aí é uma realidade que a gente conseguiu aí dentro aí vamos fazer 7 anos agora dessa realidade. A JJ tem 10 anos, mas a gente conseguiu essa realidade são 7 anos, né? Quando eu assumo a direção por inteiro, que eu fiquei sozinha, então a JJ hoje é gerida só sob a minha gestão. Então, assim, e com os meus colaboradores, né? Quando eu falo sobre minha gestão, dá a impressão que eu sou... Não, eu tenho uma equipe fantástica do meu lado, fantástica. Então você pega a JJ com uma dívida de 500 mil, sai de um lugar que era alugado para um prédio próprio. Exatamente. Parabéns, Elisângela. História bonita, linda, na E verdade. assim, eu faço questão de dizer uma coisa, que assim, eu falo assim, mas como é que você fez isso? Sabe aquele network? Sim. Sabe aquela rede de amizades? Eu tive amigos a gente descobre, eu costumo dizer assim, que a gente descobre quem a gente é e qual é a sua rede de amizade em 2 pontos da vida. Quando você quebra e quando você fica doente. Aí realmente dá uma peneirada. Ali você descobre quem é quem. E aí, quando eu cheguei, você chegou numa dívida de 500 mil, sobrou o quê? Sobrou uma menina chorando lá, tudo. E eu fiz conta de tudo quanto é jeito. Falei assim, vou ver quais as opções. Eu só não podia parar. Eu não tinha chance, porque não tinha como sair daquela situação. Então eu tive que juntar tudo. E aí, esse network que a gente fala, eu consegui amigos para todas as situações. Amigos, gerente de banco, que estava lá na cidade na época, que falava assim, olha, vamos tentar ver uma solução para você. Um grande amigo, ele é dono de uma Factor,
sabe? E aí, se você mexer com a Factor, a gente já leva aquele susto, né? Falei, meu Deus, uma Factor. Mas um amigo que, assim, nós tínhamos uma dívida muito grande com ele, então, assim, e eu cheguei nele e falei assim, olha, a situação aqui, eu estou sozinha, está assim, 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 contei toda a realidade para ele, que é igual eu disse para você, eu disse para as pessoas, hoje eu só tenho a verdade. E a verdade é aquilo que às vezes a gente não quer encarar, porque ela é dura, Sim. ela é difícil, né? Às vezes a gente prefere ficar na mentira ou na mesmice. Não, a verdade ela é uma coisa que às vezes a gente tem que beber um golinho de água para ela descer na garganta, que ela desce igual o gato segurando, né? Verdade liberta, né? Mas ela nos liberta. Então, assim, eu cheguei nesse amigo meu da faca e falei assim, olha, eu não tenho dinheiro, eu preciso continuar trabalhando, eu não tenho onde descontar meus boletos. Ele falou assim, olha, eu vou ver um jeito bem tranquilo de se acertar. Pode trazer os seus boletos e vai trabalhar. E assim, vários amigos, representantes perguntaram, você dá conta de trabalhar? Eu falei, dou. Outros donos de distribuidora, eu encontrei um dono de distribuidora, faço até questão de dizer o nome dele, seu Daniel, dono da Renata Distribuidora, que assim, foi o meu primeiro cliente que eu fui visitar, eu não cuidava da parte comercial. Não, né? Não. Ele olhou para mim assim, na mesa dele, e falou assim, eu perguntou, você tá sozinha agora? Eu falei, tô. E aquela vergonha, porque eu estava acostumado com show de fábrica, indústria. Vocês estão vendo eu aqui assim, meio de semana, botina, camisa de manga comprida, calça, então assim, aqui é Elisângela só para podcast e evento, viu? Dia a dia, camisa, calça e botina, gente. Quem chegar lá vai Quem, encontrar dessa forma. camisa, calça e botina, não se engane, viu? E aí, eu com esse pessoal, o seu Daniel chegou em mim e falou assim, você tá sozinho? Eu falei, tô, e uma vergonha danada. Eu falei para ele, olha, eu não sou engraçada, eu não sei contar piada, e eu só sei trabalhar. Aí ele olhou pra mim e disse assim, menina, eu vou te ajudar. Ele é um senhor já, sabe? Eu lembro que ele tirou o celular dele do bolso e falou, esse aqui não serve, esse serve, esse não serve, esse não serve, esse não serve. Agora você vai ver o que é network, viu? Agora que você vai ver o que é network. Esse serve, esse não serve. Esse aqui te serve. Vou ligar pra ele. Ligou. Hoje ele é meu representante. Ele Incrível. é meu representante há 7 anos. Ele ligou pra esse cara e falou assim, olha, tem uma amiga que ela tem uma indústria. Olha o que ele falou de mim na minha frente. Que ela tem uma indústria, o produto dela é muito bom, ele se vende sozinho, tudo, mas ela precisa de um representante bom. Você atende ela pra mim? E aí quando ele falou assim, um doce de pessoa. Eu falei, doce de pessoa? Como é que eu chamo cara de doce, né? Eu fiquei sem entender, né? Aí ele falou, a hora que ele passou pra mim, ele falou assim, ó, Paulinho Rapadura. Aí eu pensei na minha cabeça do outro lado da mesa. Meu Deus, eu conheço um Paulinho Rapadura, não é possível que é o mesmo. Pensei na hora, falei, não é possível que é o mesmo. E era. A hora que ele falou alô, aí eu já perguntei para ele o nome falei para ele o nome da esposa dele, o nome dos 3 filhos dele. Ele falou assim, Conhecia mesmo. ele falou assim, quem é? Eu falei, Elisângela, filha da Edna, né? É minha mãe, sabe? Minha mãe foi babá dos filhos dele. E Uau! ele foi meu padrinho de casamento. Incrível. E ele é meu representante, sim. É um cara fantástico, incrível. E assim, eu falo, isso que é network, né? Isso é network de 15 anos atrás, 20 anos atrás. Meu padrinho de casamento. E é meu representante, um cara brilhante, brilhante. Eu falo que a equipe JJ é muito boa. Incrível. Fala um pouco pra gente como você concilia a vida de mãe e empreendedora, líder de um negócio. Olha, primeira coisa para você conseguir conciliar qualquer coisa é você tem que ser apaixonado por aquilo, tudo que você faz. Você tem que ser apaixonado. Pensa numa mãe apaixonada, mas apaixonada ao extremo. Aquela mãe leoa. E aquela mãe assim, brava, que se precisar pega o cinto para todo mundo lá em casa, ainda sou a mãe da chinela, mas sou aquela mãe que eu digo todos os dias para os meus filhos quanto eu amo. Meu filho pequeno, de 10 anos, às vezes ele vai lá na empresa, todo mundo vê, né? Ele dá uma voltinha, volta em mim e fala, mamãe, eu te amo. Aí eu falo assim, eu te amo, chega a ser engraçado, ele deve falar isso umas 200 vezes ao dia. Uau. Mas é porque assim, eu digo pra ele, todo momento que eu posso ir pra ele, eu te amo. Sabe? E às vezes eu tô cansado, que o menino fica repetindo, né? Aí ele repete, aí eu penso assim, nossa, Pedro, de novo? Aí eu olho pra ele bem pertinho e falo assim, Pedro. Aí ele fala assim, que mamãe? Eu te amo também. Incrível. Sabe? Porque ele tem que entender o quanto eu amo, o quanto ele é importante pra mim. E aí tem o Josué, Que é o autista. que é o autista, a gente chama ele lá em casa de doção. É o nosso doção. É, né? É o nosso bebê, é o nosso doção. E assim, aí eu tenho uma rede de apoio.
né? Eu tenho a minha mãe, que foi uma super companheira. Meus irmãos, quando a gente descobriu, o José está com 15 anos hoje. Quando a gente descobriu o autismo, não se falava de autismo. Eu me lembro que eu estava na igreja, brincando, e eu tinha uma amiga minha, o nome dela é Carla, ela estava com câncer. E ela tinha acabado de formar em musicoterapia na Federal. E eu lembro que eu estava na igreja, no grupo de oração, e o Josué estava correndo para lá e para cá, e eu tinha perdido a minha avó. E ele tinha parado de falar. E eu fui ligando uma coisa, achei que ele estava com depressão, alguma coisa, né? E ela viu ele andando assim, de um lado do outro, com os pezinhos levantados. Aí ela chegou em mim assim, com muita vergonha de abordar o assunto. E Às vezes assim, os pais não querem ouvir, né? é muito difícil você ouvir isso, é muito difícil você ouvir. Porque o preconceito é muito grande. A gente acha que não tem preconceito, existe preconceito sim. E aí ela chegou em mim e falou, Ângela, você já viu falar de autismo? E eu nunca tinha ouvido falar de autismo. Sabe? Depois, uns 4 anos depois disso, apareceu uma novela e aí começou a se falar de autismo. E eu falei, não. Aí ela falou assim, olha, procura, vai no Hospital das Clínicas, tem uma doutora que é a doutora Graça Brasil, que é referência do estado de Goiás. Ela é professora lá, ela foi minha professora, assim, leva o Josué lá. E eu, assim, eu nunca fui daquela mãe que deixa pra lá. Eu sou daquela mãe que tem. Então, assim, eu e meus irmãos, a gente começou a ler. Aí, assim, eu levei no médico, levei no outro, comentei com meu esposo, e assim, ele ficou assim um pouco perdido, a gente ficou um pouco perdido. Mas eu comecei a correr atrás. Sabe aquela mãe que vai atrás? Então eu comecei a correr atrás. Passei por situações desagradabilíssimas, sabe? Eu digo assim, que às vezes, por eu já ter uma condição financeira, assim, eu já tinha um salário bom, eu já trabalhava numa empresa há muitos anos, eu ainda não tinha minha empresa, mas eu já tinha um salário, eu já tinha um carro, então assim, eu já tinha um padrão de vida que eu conseguia pagar um exame particular para o meu filho. Mas eu me lembro que, como era o Hospital das Clínicas, eu fui fazer um exame público com meu filho. Eu não me esqueço desse dia, acho que foi uma das cenas mais difíceis para mim. Porque chega lá uma criança com autismo, ele não vai deitar numa cama na hora que o médico quer. Ele não vai fazer as coisas na hora que o médico acha que dá para fazer, ou que o enfermeiro acha que dá, não. Você tem que ter uma preparação. Às vezes você dá um remédio para ele, faz um efeito rebote. Então, assim, ele tinha que dormir para fazer um exame, um eletro da cabeça. E quem disse para você que ele dormia? Ele tomou um remédio, aí ele ficava ligado, e tinha outros pais lá com crianças especiais. E eu me lembro que, assim, eu fui ficando tão nervosa, e, assim, às vezes as pessoas que estavam lá nesse dia de atendimento, já tem muito tempo, mas eu nem me lembro mais o nome do local, mas eu me lembro que era no centro, era um local público. Tratou, assim, os pais e as crianças de tão qualquer jeito. E eu me lembro de uma cena que tinha um pai com um filho especial. E aí eu lembro que o menino não ficava quieto e o pai já estava tão desesperado que o pai deu uma palmada no filho. Aquela cena, eu peguei o meu filho, eu já tinha tentado fazer exame, ele não dormia, ele não quietava, eu deitava em cima dele, ele não quietava. Eu peguei o meu filho, saí de lá, eu vi aquele pai dando aquela palmada, eu peguei meu filho, pus dentro do meu carro, eu fui chorando. Eu me lembro que eu chorava em silêncio, porque minha mãe e meu filho estavam no banco de trás. E eu fui chorando da Praça Cívica até aqui no Parque Oeste, que a gente morava com a minha mãe no Parque Oeste nessa época. E eu fui chorando. Sabe aquele choro assim que eu não podia deixar sair um soluço para o banco de trás do meu carro não escutar que eu estava chorando? Sabe? Mas as lágrimas desciam assim, que pingavam. Eu fiquei com dó da criança, eu fiquei com dó do desespero daquele pai tentando fazer um exame, sabe? E assim, às vezes as pessoas veem uma criança com autismo e falam assim, é porque o pai não educa, é porque o pai não... O autismo, ele tem 1 milhão de graus. Não é, tipo assim, quando uma criança é síndrome de Down, ela é mais ou menos o mesmo padrão. Claro que tem os emocionais, mas é mais ou menos o mesmo padrão. Quando você tem uma criança com autismo, realmente o síndrome do autismo é aquele tanto de coisa que se entrelaça. Porque assim, cada um é de um jeito diferente. O Josué mesmo, ele é um clássico, ele é um artista clássico, a gente achava que ele ia ser um Asperger, mas com o tempo a gente viu que o grau dele era bem mais severo. Então assim, se você olhar para ele de longe, ele é um menino lindo. Lindo, 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 lindo. Ele é lindíssimo, lindo.
Mas se você olhar para ele, você tem a impressão de que ele é um rapaz normal. Mas se você reparar para ele em 2 minutos, você vai perceber que não é, que ele é diferente. E ele não tem nem malícia, nem maldade, nem senso de perigo. Ele é um bebê preso no corpo de um homem hoje. Ele já tá maior que eu, sabe? Ele já tá um rapaz maior que eu. E assim, todos os dias a gente já chegou em casa de meu esposo, tá com ele no pula-pula e às vezes uma outra mãe fala assim, desce que esse menino é doido, sabe? E a gente acha que não tem. Tem. As pessoas às vezes são muito más e as crianças não são más. E às vezes é o comportamento da gente que reflete nos filhos da gente. O meu filho estuda numa escola pública, o caçula. E aí lá na escola dele tem uma outra criança que é autista na escola dele. E tem uma criança que tem problema de visão. E aí uma das coordenadoras, ela é até aqui do Guapó, esqueci o nome dela agora. Ela falou assim, o Pedro interage muito bem com as crianças. Eu falei, porque é o mundo que a gente conviveu. Todo lugar que eu vou fazer, eu sempre faço. Sempre que eu vou construir alguma coisa, eu faço uma rampa de acesso. Eu penso em várias formas, uma porta mais larga, porque como eu convivo muito com a Vila São Contolém, que é onde Josué estuda e onde ele trata, e o tratamento é público, né? Porque um tratamento de uma criança autista, para você tratar ela com tudo que ela precisa, é caríssimo. É caríssimo. Então, assim, precisa, sim, de mais redes. E aí, o que acontece? Que quando uma criança com autismo ela vai ficando mais velha, e é uma coisa que eu e meu esposo já temos enfrentado, ela vai perdendo os tratamentos. Ela vai perdendo os tratamentos. Não sabia. Porque eles entendem que assim, já não há mais evolução ali. Já não há mais evolução. Então, assim, às vezes, até pela dificuldade de vagas, pela quantidade de crianças e a dificuldade de vagas, então eles vão investindo nos mais novos que vão chegando. E as crianças mais velhas, elas vão sendo deixadas de lado. E isso é muito triste, porque assim, há uma fase da adolescência que é mais difícil de ser vivida com a criança. Porque é onde há toda a mudança deles. Hormonal. Então assim, se a gente fala desse assunto aqui, eu tenho assunto para falar uns 5 dias, gente. Mas é para entender assim, que eu sou uma mãe assim, eu entendo, quando eu era mais nova, eu achava que eu não ia ser mãe. Eu nunca cogitei, a gente tem aquele sonho de menina, né? Sim. O que você vai ser? Não, eu vou crescer, vou ter um apartamento, nem gostava em casar e nem ser mãe. Acabei casando. Entendo. Depois de 8 anos de casado, tive o Josué, que é o mais velho. E hoje, se eu pudesse escolher, eu acho que eu não conseguiria viver a minha vida sem os meus filhos. Eu tenho certeza que eu nasci para ser mãe. Incrível. É muito incrível. Eu sou uma mãe realmente apaixonada. E esse assunto ele te emocionou porque eu estava aqui escutando você dando a resposta e seu olho estava enchendo de água. Só que aí talvez segurou, mas quase que chora agora. Não, às vezes a gente tem que segurar, porque a gente vê muita realidade difícil, sabe? E as pessoas precisam entender isso. Eu sou uma pessoa que eu falo assim, se você chegar em Abadia e perguntar, todo mundo fala assim, rapaz, a Elisângela trabalha, um homem para ir junto com a Elisângela, tem que ser homem para encardir, para tocar o barco junto com ela. Eu tenho muitos amigos na cidade, eles falam assim, não, Alice precisa de uma pessoa que trabalha, e eu costumo dizer assim, que eu trabalho um dia para mim, um dia para o Josué. Porque o Pedro, ele vai ser o que ele quiser. Ele tem condição psíquica para escolher o que ele vai ser. O Josué não. O Josué, ele precisa de mim. Entendeu? O Pedro, ele precisa da minha formação, assim como toda criança, e eu falo isso muito na igreja, toda criança, ela precisa dos pais. Ela precisa dos pais. Se um pai acha, não, uma criança, ela precisa do pai, porque a criança, ela é o reflexo daquilo que ela recebe. Se você vê uma criança na escola xingando, se você vê uma criança batendo na outra, é porque é isso que ela tem recebido em casa. É porque é isso que ela tem recebido. Se você não dá isso para a criança, ela vai... Se você falar um palavrão perto do Pedro, meu filho, ele vai falar assim, misericórdia, sabe? Por quê? Porque a gente não fala. Então, assim, eu não posso dar. Eu tenho que ver de que o copo tá cheio, sabe? E assim, eu vejo muito como o Pedro estuda numa escola pública na cidade. Esses dias para trás aconteceu uma coisa muito engraçada. E eu falo assim, eu crio o Pedro para ele ser um ótimo esposo. Se ele for ter uma esposa, que ele seja um ótimo esposo, que ele trate a esposa dele com muito carinho. E nós, mães de meninos, precisamos ensinar nossos filhos a serem
cavalheiros educados, porque nós estamos criando os homens do futuro. E nós como mulheres, nós gostaríamos de ter homens assim. Então nós precisamos criar os novos homens assim. Incrível. A mulher é quem cria, a mulher é quem molda. Se a mulher soubesse o poder que ela tem, porque a mulher é que tem a capacidade de moldar a sociedade. Nenhum homem vem ao mundo se ele não passar por uma mulher. Entendeu? Então, assim, a mulher, ela tem um poder incrível. E ela não pode esquecer qual é o lugar dela. É igual eu falei assim, eu sei que, assim, como empresária, empreendedora, e quando a gente fala empresário, daquele status altão, né? Não, empresário é quem chega, acorda 4h40 da manhã, veste a roupa, veste a botina, veste a calça e põe para trabalhar no 12. Se faltou um funcionário, você está lá pronto para cobrir a linha. É assim, a gente fala assim, quem é o empresário? O empresário é quem põe a cara e dá a cara a tapa, sabe? Quem está ali, se faltar alguém, você é a pessoa que não pode pegar atestado, viu? Você não tem ninguém para levar, é só você. Então, assim, mas a gente tem que saber, eu não substituo a minha posição de mulher dentro da minha casa, sabe? O Pedro, de vez em quando, fala assim, o pai dele falou para ele assim, Pedro, quem manda aqui? Aí ele virou assim e falou pro pai dele, a mamãe. A mamãe. É, porque assim, e assim, a gente tem muito compartilhado, eu e meu esposo, sabe? A gente tem, a gente tudo, e eu aproveito, viu, mulheres, aqui uma dica para vocês. Mais chave aí, ó. A gente tem que aproveitar a autoridade do homem. A mulher inteligente, ela aproveita a autoridade do pai. Ela não tira a autoridade do homem dentro de casa. A mulher inteligente, às vezes a gente faz assim, ó. A gente fala pro pai assim, ó. A gente não quer dizer pro filho que ele não pode ir. Aí a gente fala pro marido da gente, assim, ó. Eu vou falar com o Pedro. E aí, você fala pro Pedro que ele não vai, viu? E aí você passa, você vai, você fala assim, não, você pede seu pai. Aí ele vai no pai dele, o pai dele fala assim, não, você não vai. E pronto. Entendeu? Eu falei assim, a gente tem que aproveitar a força do homem. Eu costumo dizer lá na igreja uma coisa assim, ó. Às vezes quando a mulher, ela é uma mulher que acorda cedo e vai para a igreja, e a mulher inteligente, ela tem que saber isso. É como o homem inteligente. O homem inteligente, ele tem que ser muito homem para aguentar uma mulher braço forte lá dele, porque não é fácil. Porque continuamos com a sociedade preconceituosa. Sim. Preconceituosa. Lá em casa a gente vive muito disso, porque lá em casa eu sou o pulso dos negócios. E aí eu costumo falar, quando a gente entra para dentro do portão lá em casa, o meu esposo é a cabeça da casa. Mas nós dois gerimos lado a lado, sabe? Nós dois gerimos lado a lado. A gente reparte as coisas dentro de casa. Ele fala assim, não, eu vou dar banho no Josué e você ensina o Pedro, porque ele não tem muita paciência para ensinar o Pedro. Ele fala, não, mesmo. eu dou banho no Josué e você ensina o Pedro. Então assim, a gente reparte as coisas. E eu sempre falo para ele, os filhos são nossos. A gente nunca pode esquecer, a gente não pode delegar essa obrigação dos filhos para outra pessoa. A gente tem que pôr na cabeça que são nossos, sabe? Então, como eu toco os negócios lá, o Júlio às vezes leva o Josué para a escola. E a gente tem algum posicionamento em casa, porque assim, a força física do Josué hoje é quase o dobro da minha. A mulher tem que entender isso fisicamente, biologicamente, o homem é muito mais forte. Às vezes a gente vê nós dois assim, né? Uhum. Você tá até mais magrinho que eu, viu? Mas a sua força é o dobro da minha. Isso a gente não está falando de nada. Isso aqui nós estamos falando de biologia. De biologia. Sim. Né? Então, assim, a força do Josué é muito maior que a minha. Então, hoje, assim, se ele segurar o meu braço no banheiro, um abraço, eu não dou conta de sair mais. Então, assim, eu preciso do Júlio. Eu preciso dele. Então, assim, é isso, dando... Eu gosto muito de citar algumas coisas, que é coisas que a gente leva para a vida. Tem uma palavra que está lá em Colossenses 3, que diz assim, suportai-vos mutuamente. E quando a gente fala assim, suportai-vos, está em Colossenses 3, suportai-vos mutuamente, a gente não está falando de, eu não te suporto, eu não te aguento, mas é realmente esse suporte um para o outro. Entendeu? A gente precisa ser suporte, a gente precisa de dar ajuda, a gente precisa de ajudar o outro. Quando um está fraco, o outro dá aquele impulso. É suportar-vos, sabe? De um estar junto aqui parado ali. Eu acredito que pela falta da interpretação das escrituras, durante muitos anos foi muito debatido sobre isso. A submissão que é falado na palavra de Deus não é da mulher ser submissa ao homem, é sobre um servir ao outro. Isso.
E assim, aqui eu quero até deixar uma ênfase, certo? Eu quero falar que eu sou catequista lá na cidade. E hoje eu sou também ministra da palavra. E sempre me coloco à disposição da igreja para onde precisar. Mas eu costumo dizer assim, quando a gente fala de submissão, imagina um filho, ele é submisso à mãe? É? Eu acho que ele tem que obedecer à mãe, certo? Sim. Mas como é que uma mãe trata um filho? Eu acho que a gente ama ao extremo. Acho que se tem uma pessoa no mundo, e assim, claro que a gente tem visto muitos absurdos, mas não só, mas na visão geral, se tem uma pessoa que é capaz de dar a vida por você, quem que você acha que é? A mãe. Entende? É a mãe. A mãe é uma pessoa que ela é capaz de dar a vida por um filho. Ela é capaz de dar a vida, ela é capaz de tudo por um filho. Uma mãe é capaz, a mãe realmente é uma leoa, acho que não tem mais nada para dizer de uma mãe. Eu vi um vídeo essa semana, um influenciador, ele perguntava para a esposa dele se... Ele fala assim, para mim sobreviver eu precisaria do seu coração. Aí ela fala, a esposa, então você vai morrer. Aí ele pergunta para a mãe. Aí a mãe se emociona, começa a chorar e fala que a vida dela não tem sentido sem ele, que pode pegar o coração em qualquer outra parte do corpo. Então realmente, mãe é a única que vai dar a vida pelo filho. Então assim, quando a gente vai tratar dessa submissão, da que a Bíblia fala, ele fala assim, olha, maridos, amai-vos as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. O que Cristo fez pela igreja? Deu a vida. Entendeu? Imagina você ser submissa a alguém que é capaz de dar a vida por você. Você entende? É porque assim, a gente veio falar de submissão, às vezes a gente entende submissão, isso foi muito pervertido ao longo dos anos. A gente pensa numa submissão, que é uma submissão sobre estar ali sendo humilhado, sendo espancado. Não é isso. Isso aí não é submissão, isso é crime. A submissão é ser submisso ao amor. Eu tenho uma música que eu gosto muito, que fala assim, que ele canta assim, e agora, sem forças, eu sou prisioneiro do mais belo amor, do doce Jesus, do meu bem da cruz. Sabe? Imagina você ser prisioneiro de um amor que te ama todos os dias, sem medidas. Então, assim, é esse sentido que a Bíblia traz de submissão. Não é aquela submissão de humilhação, mas é você ser submetido a um amor incondicional. É isso que precisa ser trazido de volta. Pessoal, empresária, ministra, catequista, mãe, ainda cantora. Vocês escutaram aí, né? A Palhinha canta bem. Agora eu quero que você fale, essa pergunta aqui, eu quero que você fale olhando para a câmera. Qual conselho você daria para mulheres que estão começando a sua jornada no empreendedorismo? Tá. Primeira coisa que eu vou falar para vocês, Oséias 4:6. Conheçam daquilo que vocês vão fazer. Se você está começando agora, eu vou dar uma dica que eu aprendi agora depois de 10 anos. Então eu vou dar uma dica quentinha. Procure o Sebrae. É um ótimo lugar que vai te dar dicas incríveis. E assim, tá, que você, né, conhece também o pessoal de dentro. É incrível, pessoal. É incrível. Eles têm uma direção, uma gestão muito boa. Né? Além de ter ideias, às vezes recurso, te ensinar como pensar um negócio. Porque é o seguinte, quando eu falo Oséias 4:6, o que eu estou falando? Que você precisa conhecer. Se você vai entrar em qualquer negócio, você precisa ter pelo menos alguma fonte. Quando eu montei e eu vim para a JJ, eu já tinha o fim do negócio, que era a destinação de resíduo, e eu já tinha a ponta de início, que era a captação de matéria-prima. Então eu já tinha começo e fim. Então eu tinha duas pontas amarradas. Eu precisei entender o meio do processo. E aí quando eu montei a empresa, o que eu fiz? Eu fui para a linha de produção. Eu literalmente trabalhei de badeco na minha empresa. E quem estava lá comigo, e como isso aqui vai para a internet, o que eu estou falando não tem mentira. Então assim, eu bati peça. Eu ajudei a cortar borracha. Eu literalmente cortei o dedo, assim, tentando aprender a cortar peça. Sabe? Porque eu precisava entender. Então assim, você precisa... Eu vou montar um negócio, vamos supor. Eu quero montar um negócio, quero fazer quitandas. Você cozinha? Você sabe fazer? Então, antes de montar o seu negócio, você precisa começar a aprender.
A minha mãe me deu a melhor lição de administração que eu já tive na minha vida. Posso contar? Pode. Eu tinha 12 anos de idade, mais ou menos 11, 12 anos, e aí minha mãe falou assim, ó, e minha mãe sempre foi dona de casa. Quando ela não foi dona de casa, ela trabalhou de babá. Minha mãe dizia uma coisa pra gente, olha, eu criei vocês lavando banheiro pros outros. E eu não tenho vergonha de dizer isso da minha mãe, porque ela nos criou muito bem. Ela tem 3 filhos formados, eu estou terminando a faculdade agora de logística. Né? Acabei daqui, ficou estudando, fui fazendo técnico, agora resolvi dar um diploma para minha mãe. Meu irmão é professor formado pela Federal, é professor de inglês e português em Brasília. A minha irmã é formada em administração. Então, assim, ela criou muito bem 3 filhos. Mas antes do estudo, a minha mãe nos deu uma educação de base. E a minha mãe nos deu educação sendo muito educada conosco, sabe? E a minha mãe, eu me lembro que eu tinha uns 11 anos de idade, ela falou assim, lá em casa, desde pequenininha, cada um tinha uma obrigação. Menino e menina. Todo mundo. Era assim, ó, e durante a semana, a minha mãe é a primeira gerente de logística que eu conheci. Ela trocava as funções. Essa semana, fulano varre a casa e limpa o fogão. Fulano lava as vasilhas e varre o terreiro. Fulano lava o banheiro e limpa o chão. Na outra semana ela trocava isso, para não ficar tudo igual. Então ela ia mudando as funções, toda semana ela mudava a função. E aí chegou um dia, ela falou assim, lava as vasilhas. Aí eu estava naquele dia, né, que a gente começa com 11, 12 anos, a gente já começa a responder a mãe, né? Aí eu virei para minha mãe e falei assim, mamãe, eu não vou lavar não. Aí minha mãe olhou para mim, eu falei assim, aí eu rapidamente falei para ela, a senhora não falou que nós é inteligente? Então, se eu sou inteligente, eu não preciso lavar vasilha, porque quando eu crescer, eu vou ter alguém que vai lavar vasilha para mim. E aí? Se fosse uma mãe, às vezes tinha dado um tapa na boca do menino, né? A minha mãe olhou para mim assim e falou assim para mim, minha filha, você é muito inteligente. Você é muito inteligente. Mas quando você crescer, que você tiver alguém que vai lavar as vasilhas para você, e você não souber lavar as vasilhas, você vai ter que aceitar do jeito que a pessoa te entregar. Você não pode reclamar, porque você não sabe fazer. O conselho foi pra vida toda. Eu peguei a vasilha e fui lavar, nunca esqueci disso. Sabe? Até hoje eu lavo vasilha. Mas é trazendo assim, que qualquer coisa que você for fazer, mesmo assim, mas eu sou administrador, eu sou isso, eu sou tudo. Você precisa ir lá e saber fazer. Você precisa tirar, falar, eu sou engenheira civil. Se você não pegar, você está formando engenharia civil, passa um mês no campo de obra, lá, o seu pedreiro. E outra dica importantíssima que eu dou. O melhor jeito de você aprender é quando você veste uma capinha chamada humildade, amarra, e fala assim, ó, eu não sei. Eu, no meu negócio, hoje, falei pra você que eu tinha a ponta e o fim, mas eu não tinha o meio. E assim, tem funcionários que estão comigo até hoje, que quanto eu aprendi com eles. Quanto eu aprendi. Aprendi de moldagem, tudo, e até hoje eu tenho a humildade de escutar um colaborador meu, às vezes falar uma coisa, porque eu falo assim, olha, eu vou te ensinar, mas às vezes eu ensino você o caminho. É o caminho que eu sei. E sempre que eu passar, eu guardei aquele caminho. Mas aí você passa a fazer o caminho todo dia. Todo dia. Às vezes para chegar aqui no container, né? Uhum. Você passa o caminho todo dia. Mas aí de repente você vai perceber. Como você está fazendo todo dia, eu venho só de vez em quando, eu guardei aquele caminho. Sei que aquele caminho vai dar certo. Mas aí você está vendo todo dia, você vai começar a olhar que tem uma rua, que você entrar nela, você vai gastar um percurso menor de tempo. E é uma rua que está boa. Então, assim, você não vai gastar menos tempo e o projeto é mais rápido. Né? É tipo assim, é aquele negócio mais curto e é mais rápido. Porque nem sempre o mais curto é mais rápido. Sim. Às vezes tem muito buraco, então você vai perder mais tempo. Mais tempo. Entendeu? Então tem que ser mais curto e mais rápido. E aí você descobre esse outro caminho. E aí você vem falar pra mim. Mas eu achei um jeito melhor. E aí às vezes as pessoas podem. Então você precisa ter sempre a humildade de escutar. Escutar. Porque quem fala, quando você fala assim, olha, eu não sei, sabe o que você abriu? Você abriu a porta para você aprender. Quando você não sabe, mas que você não admite que você não sabe, vai acabar você não aprendendo. simplesmente trancou a sua porta de conhecimento. Então, assim,
O conhecimento é a chave para qualquer negócio. Você precisa conhecer. Não significa, quero deixar bem claro, que é fácil. Mas significa que pelo menos você sabe o caminho que você vai seguir. Entendeu? Não significa que é fácil. Porque aí você vai ter que traçar muitas metas, traçar projetos. Nem sempre os projetos dão certo. Por isso que a gente chama, por isso que a gente é empreendedor. Porque às vezes não é por causa de você. Às vezes pode ser uma crise. Por exemplo, pandemia foi uma crise. Quantos empresários bons não ficaram na pandemia? Né? Então, assim, nem sempre depende de você, mas no que depender de você, você tem que estar pronto. Sim. É isso aí. Ainda sobre o Sebrae, eu falei sobre ela ter ficado em primeiro lugar aqui na categoria do Goiás, nosso estado. Só que você também ficou em segundo lugar no Prêmio Mulheres de Negócios do Sebrae em 2023, na categoria nacional. Nacional. O que esses prêmios representam para você hoje? É igual eu falei assim, ó, a premiação como eu vou dizer, é o reconhecimento de todo o esforço que a gente fez, sabe, de todo, e foi muito esforço. As pessoas que me conhecem, que conhecem a minha trajetória, principalmente lá em Abadia, né, que são as pessoas que convivem mais perto comigo, sabe o quanto a minha trajetória foi sofrida. Mas, assim, é o reconhecimento de que se você faz do jeito certo, se você faz o seu caminho, sem falar de ninguém, por mais que as pessoas, às vezes, estão tentando te prejudicar, não entra nessa vibe, não. Sabe por quê? Você só perde seu tempo. Então, assim, você tem que olhar, eu tô olhando pro outro. Não, larga de olhar pro outro e olha pra você. Olha, fixa seu olhar no seu negócio. Entendeu? E caminha. E caminha. Uma hora isso vai dar fruto. Sim. Entendeu? Só que você não pode cair nessa vibe de ficar olhando. Então, assim, quem me conhece desse tempo todo, sabe o quanto eu trabalhei, o quanto eu lutei para estar aqui onde eu estava. E na cidade de Abadia eu tive, assim, um grande privilégio, que às vezes eu vejo que muito empresário hoje tem em Abadia, que é uma cidade muito boa, que foi a questão da gestão pública. A gestão pública, ela me deu uma oportunidade de estar nessa área. Essa área foi uma doação da gestão pública, né? E essa área eu tinha que estar nela para trabalhar. E eu sou bem claro, eu não peguei área para vender, não peguei área para brincar, estou trabalhando. E aí está aí o resultado. E assim, a nova gestão também vem, eu estava na gestão anterior, e a nova gestão de Abadia também vem nesse intuito muito bom, esse intuito empreendedor. Então assim, a gente vê que a cidade é uma cidade muito boa nessa Bem parte. desenvolvida, né? E quem ganha é a população no modo geral. Todo mundo ganha, todo mundo ganha. Porque se eu trago emprego, eu trago qualidade de vida, eu trago um monte de coisa. E o Sebrae, que ele veio coroar o fruto de muito trabalho, sabe? E te dá, como eu falei, te dá um novo ânimo, te abre leques, que às vezes a gente, como pequeno empresário, às vezes a gente não tem acesso. Né? Às vezes a gente vê as empresas expandindo, crescendo, e às vezes a gente não tem esse acesso. O Sebrae é um mundo de negócios, sabe? E eu tive, assim, não tenho como dizer assim, quanto eu sou agradecida, entendeu? De poder ter conhecido o Sebrae, de poder ter participado, né, desse prêmio Mulheres Empreendedoras, de pequenos negócios, né, que foi muito bom, assim, para mim como pessoa e para mim como empresário, entendeu? Depois a gente poder estar junto no nacional, aí você conhece outras histórias de outras mulheres incríveis. Inspiradoras essas histórias, São né? incríveis, são mulheres incríveis, são pessoas incríveis. E a gente vê que o país, ele tá cheio de pessoas assim, sabe? E assim, o Sebrae tem esse, como é que faz assim, esse olhar. É a coisa mais boa do mundo. É você ser visto, né? Ser Notado. visto, você ser notado. E o Sebrae, eu acho que de uns tempos para cá, principalmente assim, agora que a gente entra dentro, a gente fica doido que todas as pessoas conheçam o Sebrae. Conheçam. Essa é a minha Às vezes a gente fica vontade. até meio chato falando sempre Sebrae, Sebrae, Sebrae. Por quê? Porque é tão bom você ser visto, é tão bom você ser reconhecido, é tão bom alguém falar assim, olha, eu tô do seu lado, eu tô aqui, qualquer coisa que você precisar, você fala comigo, sabe? E o pessoal lá do Sebrae, quero mandar aqui
Um beijo para Camila, um beijo para Patrícia, um beijo para toda a equipe do Sebrae, que se eu for falar nome aqui, gente... São muitos. Os câmeras, todo mundo é muito, muito lindo. Eu amo todo mundo lá. Mas a Patrícia, a Camila, a Vera, são pessoas que estão muito ligadas diretamente, sabe? Então, assim, só tem a agradecer mesmo. E esse ano foi seu primeiro ano palestrando no Sebrae delas? Foi o primeiro ano, foi um convite, né? Eu tive a honra de estar no sofá com mulheres incríveis, né? A Elaine da Popcorn Gourmet estava lá, esqueci o nome dela agora, da Cabocla, lá de Goiás, também, uma pessoa incrível, uma mulher incrível. Foi a primeira ganhadora do Sebrae. Desse prêmio que você ganhou? Desse prêmio que eu ganhei. Então ela foi a pioneira, sabe? E assim, a Elaine da Popcorn Gourmet, ela foi antes de mim. Então assim, são mulheres incríveis, com histórias incríveis. Então assim, é muito bom estar próximo de pessoas assim, sabe? E é muito bom, uma coisa que o Sebrae diz, principalmente o Sebrae delas, ela diz que assim, que mulher quando ela sobe um degrau, ela tem que puxar a outra para cima. E eu digo que assim, eu falo isso com as minhas amigas. E eu falo assim, olha, eu sempre costumo dizer para minhas amigas assim, ó, eu passo perto dela e falo assim, vocês são lindas, você tá maravilhosa, adorei seu cabelo, adorei sua roupa. Por quê? Às vezes a gente que é mulher, a gente passa perto da outra, às vezes a outra tá bonita, cheirosa, às vezes a gente fica com vergonha, fala, tem que falar, nossa, você tá linda, adorei sua roupa, sabe? E às vezes a gente passa perto das outras e dizer quantas outras são importantes, o quanto ela é linda. Porque às vezes nós temos vergonha, orgulho, não sei qual é a palavra, mas a gente vai se fechando no mundinho. Quando a gente começa a distribuir o que tem dentro de nós, de falar, você viu uma pessoa bonita e fala assim, nossa, você é lindo, você é maravilhosa, adorei sua roupa, sabe? A gente passa a ser autêntico, a gente é verdadeiro, sabe? Então, é como você disse, sobre o ser visto, né? Entendeu? A gente tem essa sensação boa. E é bom para outra pessoa. E às vezes isso vira uma rede, né? Uma rede do bem, que a gente vai dizendo para o outro quanto ela é importante, quanto é importante. E outra coisa, toda vez que a gente está numa rede de apoio, quando o outro melhora, não significa que eu vou diminuir. Quando a gente ensina, quando o outro melhora, significa que todo mundo vai melhorar junto. Vai avançar. Todo mundo avança junto. Como eventos como o Sebrae delas contribuem para o empoderamento e desenvolvimento de mulheres nos negócios? É igual eu falei para você, o Sebrae delas, ele dá essa oportunidade, igual aquilo, o próprio podcast está fazendo agora, sabe? Da gente poder estar contando história, da gente poder, principalmente o Sebrae delas, ele vai dizer assim para as mulheres, vocês não estão sozinhas. Nós vamos contar a história de pessoas que também começaram com muita dificuldade, mas que chegam lá. Então, se alguém chegou, isso não é impossível. Você também pode chegar. Inspirar outras mulheres. Exatamente. E é fazer exatamente isso que eu falei. É pegar uma mulher, subir um degrau, eu pegar na mão da outra e falar, sobe também. Porque se a gente vai subindo junta, a gente vai puxando um degrau de mulheres para cima, sabe? E assim, eu costumo dizer que o mercado, cada vez mais, ele é mais feminino. Sim. Sabe por que o mercado é feminino? Eu digo isso muito no mercado de autopeça. Por que o mercado é feminino? Porque mulher é exigente. Mulher, ela gosta de ficar bem arrumada e ela tem que querer. Mulheres, se você não está tendo tempo para você, comece a ter tempo para você. Ah, mas eu sou mãe, sou dona de casa. Mas tira um tempo para você. Se arruma o seu cabelo, eu tenho pouco dinheiro, não tem problema. Tira um dia, arruma um dinheiro, faz uma faxina, dá um jeito. Cuide de você, porque você, primeira coisa, você tem que se olhar. E o Sebrae delas traz muito isso. A mulher ela tem que se olhar, ela tem que olhar para ela. Ela precisa cuidar dela, porque se ela está bem, se ela cuida dela, ela tem força para cuidar dos outros. Sim. Eu escutei, foi até numa dessas palestras, eu escutei uma coisa muito interessante, que uma das pessoas comentou, e eu quero trazer aqui, que eu achei muito interessante a comparação. Que fala assim, que dentro do avião, quando a gente está dentro do avião, fala assim, em caso de despressurização, cairão máscara de oxigênios. E aí ele fala assim, coloque primeiro em você, para depois você pôr no outro. E são isso que as mulheres têm que fazer.
Porque às vezes a gente está tão ocupada, e o Sebrae traz muito isso, que às vezes a mulher está tão ocupada cuidando do filho, cuidando do marido, cuidando de tudo que ela não cuida dela. Aí quando ela vê, ela adoeceu. E o Sebrae delas traz muito isso. A mulher precisa cuidar dela. Porque se ela cuida dela, uma mulher forte, ela é o pilar, assim, ela é aquilo que dá o suporte para a casa. Isso até na Bíblia está escrito. Sim. A mulher sábia, ela edifica a sua casa, ela vai melhorar, ela vai mudar ambientes. Então, assim, mas quando a mulher está ferida, ou ela está maltratada, ou ela está muito... Então, assim, ela começa a não ter força. E aí, aquela falta de força, aquela falta de amor próprio, e às vezes, assim, a situação que ela vai vivendo está tão ruim, que ela começa a ficar uma pessoa amarga. Já viu isso? Com ela, com as outras Com pessoas. ela começa com ela mesma. Porque quando a gente está amargo, a gente fica amargo primeiro com a gente. E depois a gente vai ficando amargo com as outras pessoas. A gente vai ficando aquela pessoa que ninguém suporta ficar perto. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado. O Sebrae delas, ele traz muito isso. Sabe? Quando a gente fala do empoderamento da mulher, é que a mulher precisa entender quem ela é. Mesmo, e assim, o Sebrae traz muito isso. Que assim, ó, mostra que são mulheres que são mães, que são esposas, que têm profissão, que são empreendedoras, que têm negócios. Então, assim, nós não somos mulher diferente. A gente sente cólica, viu? Igual toda mulher. Isso é normal, sabe? A gente sente dor, a gente passa mal. Isso não é porque a gente está do lado de cá que a gente não sente, não. Toda mulher é assim, sabe? Então, assim, nós precisamos tirar tempo para nós mesmos. E quando eu falo tirar tempo para nós, eu não estou só dizendo de tirar tempo para a parte física, que é fazer uma unha, que é arrumar um cabelo, não. Mas eu preciso tirar um tempo para mim, às vezes na minha área espiritual. Eu preciso, você não tem dinheiro hoje, não? Tira um tempinho, não sei, a sua religião, qual seja, vai no seu local. Como eu sou católica, tudo, eu vou lá na igreja, procuro o Santíssimo, às vezes eu sento lá sozinho. E eu falo para eles, eu preciso estar aqui um pouquinho. Eu preciso cuidar de mim um pouquinho, sabe? E cada um dentro da sua religião, dentro da sua realidade, tem que buscar isso. Você precisa de um tempo para você, sabe? Dentro daquilo que você acredita, você precisa de um tempo para você. Porque você precisa cuidar de você, para você cuidar dos outros. E o Sebrae traz muito isso para a gente. Sim, incrível. Minha esposa é católica e eu sou evangélico. No início a gente sofreu muito, né? Falando que não daria certo, que não daria certo. Só que é como você falou, tem vezes que ela pega o terço dela, entra pro quarto, ela me fala, ó, eu vou entrar pro quarto para ter um momento com Deus. Ela leva o terço, vai lá. Aí falam que o católico adora imagem. Um dos primeiros presentes que eu dei para ela foi a Sagrada Família, né, amor? Uma Sagrada Família. Então, tipo assim, isso é importante. E a gente saber respeitar a crença alheia, né? Igual ela tem o tempo dela com Deus, que é o momento dela, eu deixo ela ter esse momento. Da mesma forma, quando eu vou pegar minha Bíblia para fazer meus estudos, ela respeita e isso faz bem. A gente vê que a pessoa, quando ela tem essa conexão com o Pai, Deus Criador, ele vive melhor, consegue se doar mais pelo outro, fazer mais pelo outro. Exatamente. E sobre inspiração, que foi que a gente conversou sobre o evento do Sebrae delas, quais são suas fontes de inspiração e quem você considera referência no empreendedorismo feminino hoje? Olha, a gente vai conhecendo um monte de mulheres, um monte de mulheres. Eu assim, tenho uma admiração incrível pela Elaine da Popcorn Gourmet, porque é uma pessoa que eu convivi assim um pouco, e eu até brinquei com ela agora no último dia que nós estávamos juntos lá no Talk de Negócio, lá no Sebrae. Eu falei assim, eu sou sua fã. Eu tenho que admitir que eu sou sua fã. Gosto. Não, eu sou sua fã, tudo, sabe por quê? São mulheres de histórias simples, né? Mas que não deixaram de aprender, que não deixaram de estar ali buscando, que não deixam de viver. E às vezes tem, assim, mulheres simples, que às vezes se eu citar nome aqui, são ilustres desconhecidas, né? Lá no Dante de Abadia tem excelentes empreendedoras dentro da cidade, sabe? Tem a Adri do Espetinho. Gente, se vocês forem à Abadia, vai no Espetinho da Adri. É uma pessoa fantástica, é uma empreendedora, sabe? E assim, são pessoas simples, que a gente acha que às vezes empreendedorismo vai ser uma coisa muito grande. Não, empreendedorismo é todo dia. É quem tem a coragem de pôr a cara ali e ir para frente, sabe? E assim, falo da Elaine da Popcorn Gourmet porque ela é assim, uma pessoa que eu conheci, e é uma pessoa que eu vejo assim,
o quanto ela está crescendo, sabe? Ontem eu tive um evento do Cicobi, Sim. e aí ela apareceu na propaganda. Ah, mas eu fiquei feliz demais da conta. Ação Eu falei assim, dispara, né? nossa senhora, eu falei, nossa, olha quem está na propaganda do Cicobi, né? E assim, aquela alegria de ver o outro, de ver o crescimento do outro, né? E E acaba, também ser uma inspiração. Foi, opa, eu quero ir também estar junto com ela lá nesses. aí acaba também que sua mãe é uma referência para você, né? A Muita minha coisa que você mãe, está hoje aplicando no mercado, você aprendeu lá quando era filha. ó, eu falo uma coisa assim, ó. A minha mãe é uma pessoa muito simples e assim, ela nos educou tão bem. Nos educou tão bem. E é igual eu falei assim, ó, eu não posso falar da minha educação, nem eu, nem meus irmãos, se a gente não falar da minha mãe, porque essa educação não veio de escola. E assim, eu digo isso, gostaria de dizer isso para as mulheres, educação é uma coisa dada em casa. E eu vou dizer assim, a obrigação de educar é muitas vezes da mãe. E eu vou falar assim, por que da mãe, por que não do pai? Alguém já apanhou de pai? Gente, dói pra cacete. Não sei, mas pelo amor de Deus, meu pai deu 2 surras em mim que eu me livre, preferia tomar um monte da minha mãe. Porque assim, a força do homem é desproporcional. A mulher, ela tem uma docilidade que é própria dela, é natural. A mulher, até quando ela é firme, e eu sou uma mulher muito firme, mas ela tem um jeito de olhar para as pessoas. Ela tem um jeito ela tem eu vou dizer assim, um quê a mais, sabe? Então assim, a mulher quando ela traz esse carinho, essa educação, igual eu falei assim, é uma pessoa capaz de dar a vida para o filho. Então não existe pessoa melhor para educar. Então assim, a minha mãe, com toda a simplicidade dela, igual eu falei, ela nos criou lavando banheiro para os outros. Uma pessoa super simples, mas de uma educação ímpar, sabe? Que nos acordou de manhã assim, sempre dando beijinho, sabe? Dizendo para nós o quanto nós éramos importantes. Mães, digam isso para seus filhos, o quanto eles são importantes, o quanto eles são inteligentes, o quanto eles são especiais. Porque quando a gente diz isso, a criança cresce escutando isso. Isso entra no subconsciente da criança. Isso entra. Quando a mãe xinga o filho, ou ofende o filho, ou grita com o filho, aquela criança já cresce com aquilo na cabeça dela. Porque a criança é como um barco, você modela. Tá ali. Você pode, até 12 anos de idade a gente pode modelando ela do jeito que a gente precisar. Então, assim, uma mãe é tudo. A minha mãe é uma super referência, porque é uma mulher que eu admiro muito, muito. Hoje, agora ela tá mais velha, né? Aí a gente pega naquela de pegar no pé, brincar, sabe? De falar pra ela, agora a senhora tá velhinha, agora a senhora não vai ao médico, não, né? Tem aquelas brincadeiras, mas sim, minha mãe é uma super guerreira. Eu desconheço uma mulher que abriu tanto mão. Ela separou do meu pai, ela tinha 32 anos. E ela viveu para nós. Ela não teve outro marido. A minha mãe viveu para nós, para mim e para os meus irmãos. Porque ela falava assim que ela nunca, olha que uma mulher é capaz de fazer para os filhos. Que ela nunca ia pôr outro homem dentro de casa, porque acho que ela não ia aguentar um homem bater em nós. Então, assim, a minha mãe viveu para nós. Ela viveu para nos educar, para nos criar. E trabalhou muito. Gente, eu lembro que minha mãe, às vezes, ela trabalhava numa empresa grande durante o dia e dava faxina na casa das colegas dela de serviço depois das 6 horas. Uau. Ela vinha, eu lembro que a gente morava ali no Parque Oeste, ela trabalhava numa empresa no Parque Oeste, tinha uns amigos que moravam até aqui em Abadia. E elas falavam assim, ela falava, você me leva, você me traz. Ela pegava 6 horas, vinha, dava faxina na casa das amigas dela e voltava porque ela precisava criar a gente. Então, essa característica sua, assim, de ser determinada, de trabalhar muito, veio bem dela. Né? Não, é bem a cara da família da minha mãe, principalmente da minha mãe, do meu avô, pai da minha mãe. É um povo muito, muito trabalhador mesmo. Elisângela, como você procura inspirar outras mulheres a perseguirem seus sonhos e empreenderem? Olha, eu penso que assim, a primeira coisa eu gosto de dizer para elas quem elas são. A mulher, ela precisa escutar quem ela é. E assim, as meninas que trabalham comigo lá no escritório, eu vivo falando, assim, para de encolher, fala mais alto, levanta a voz, não tem medo de falar não, né? Por quê? Porque às vezes a gente está tão acostumado a viver preso, com medo,
E quem tem medo não empreende. Você tem que ter coragem. O que você tem? Não é uma coragem desregrada. Mas igual eu falei, se você tem coragem, quer empreender, você não sabe como empreender, procura quem sabe. Seja humilde para procurar. Mas procure. Porque senão você vai passar a vida inteira, aí você vai chegar lá no final da sua vida e vai falar assim, eu podia ter feito. Aí você nunca vai saber se podia ter dado certo, não. É muito melhor você fazer e falar assim, não, eu fiz, deu errado. Mas Porque você pegou experiência também, né, nesse processo. fiz, entendeu? A vida é feita de... Você falou uma coisa interessante. A vida é feita de processos. Eu escutei uma coisa esses dias que eu trouxe para a minha vida. Que a vida é feita de processo. Você tem que ter um projeto final. O processo para você chegar no seu projeto, ele pode mudar. Sim. Não é hoje porque eu sou a dona eu tenho um projeto. O meu projeto é ir para o céu e levar o máximo de gente que eu puder. Mas, para mim chegar nesse projeto, hoje eu tenho a JJ. Pode ser que amanhã ou depois eu não tenha mais a JJ. E eu esteja em qualquer lugar. Mas desde quando o meu projeto não mude. Entendeu? O processo pode mudar. Né? Eu escutei, e é interessante que eu falei assim, ó, o projeto dele era comer carne. Qual que era o processo? Ele era cabeleireiro. Então, mas o projeto dele era comer carne. O processo dele era cortar cabelo, que ele teve dinheiro para comer carne. Aí ele largou, porque não estava dando certo, e foi vender água de coco na praia. Aí quer dizer, aí o pessoal fala assim, mas você quebrou, o que aconteceu? Não, o projeto dele continua sendo comer carne. O processo que ele vai fazer para fazer isso é com ele, entendeu? Então a gente tem que ter isso, você não pode ter medo do processo, entendeu? Porque o projeto é que não pode mudar. O processo, gente, não deu certo, empreender é ter coragem. Coragem. Muita coragem. Mas assim, eu falei, gente, é ter muita coragem. Sabe? É pular de cabeça. Mas se você nunca pular, você vai viver sempre na margem dos eu podia. E acho que a pior frustração para uma pessoa é pensar que ela podia ter feito. Então faz. Pensa um pouquinho, igual eu falei, hoje a gente tem tantos mecanismos. O Sebrae é um super parceiro para você ir lá, tirar ideia, pesquisar, tudo. Não tenha medo de aprender, sabe? Mas você precisa querer fazer. Você precisa querer fazer. Não, eu vou arriscar. Eu posso perder muito? Posso. Mas aí você pode acertar também. E aí você tem muita chance. Se você fizer o processo certo, você tem uma grande chance de acertar. Isso aí. Elisângela, você já foi premiada e eu acredito que já é inspiração para muitas mulheres, pela sua trajetória, pela sua história de vida. Qual o legado que você pensa em deixar para as futuras gerações de empreendedoras, de mulheres que estão começando? Olha, a primeira coisa que eu falo para mulheres empreendedoras, assim, o legado que eu quero deixar é que as mulheres podem tudo. Uma mulher pode tudo. Uma mulher que ela tem já capacidade de administrar uma casa, de administrar às vezes as pequenas contas, de fazer tudo, uma mulher ela pode tudo. Então assim, desde que ela entenda o seguinte, eu preciso aprender cada vez mais. Eu não posso parar. Eu não posso parar. Uma mulher ela tem que entender o seguinte, nada pode te parar. Eu falo lá, eu falei assim, o dia que eu parar, é porque a mão de Deus falou assim, para. Mas enquanto ela não falar para, moço, vou continuar tocando. Posso quebrar a cara, pode dar certo. Todos os dias são difíceis. Mas todos os dias eu levanto, agradeço a Deus por estar vivo. Porque para minha vida já é um presente. Qual que é o primeiro presente que a gente tem para empreender? A vida. Qual que é o segundo presente que a gente tem para empreender? E eu falo isso muito, a gente tem toda a oportunidade do mundo. Tem gente que fala assim, eu não tenho oportunidade. E eu costumo dizer assim, eu sou uma pessoa que entende muito bem de oportunidade. Eu digo que todas as pessoas, olha o que eu vou dizer que é muito sério, todas as pessoas têm oportunidade. Oportunidade não é um cavalo arriado que passa na sua porta. Oportunidade é um cavalo doido, desembestado, sem sela, que passa na sua porta, você tem que agarrar o cabelo dele, montar nas costas dele e sair doida correndo. Porque todo mundo acha que a oportunidade vai vir bater na sua porta. Não, gente.
Oportunidade é isso. Eu falei, não é um cavalo arriado, não. É um cavalo doido, desinvestado. Você tem que sair correndo nela, montar no pelo e sair em cima. Porque essa é a diferença. Nós temos que entender o seguinte, que para mim empreender, eu preciso estar disposta a correr atrás. Sabe? E é essa a mensagem que eu deixo, eu falo para as mulheres. Nós temos tudo. Nós temos todas as oportunidades do mundo. Basta eu querer aprender, não ter medo de aprender e querer fazer o meu melhor. Eu costumo dizer uma coisa, eu quero deixar aqui bem claro, que não é só para as mulheres, mas para todos. Eu costumo dizer assim, enquanto mãe de uma criança especial, eu costumo dizer assim, você pensa? Você é capaz de decidir o que você vai tomar de café da manhã? Ah, Elisângela, eu não decido porque lá em casa só tem café, mas você pode escolher beber o café ou não? Se você consegue decidir isso, você consegue ir no seu banheiro, você consegue se limpar sozinho, você consegue levantar, e eu não estou falando nem de levantar, tem muita gente que está na cadeira de roda que é competentíssimo. Isso não é limitação. Desde que o seu psíquico consiga decidir por você mesmo. Desde que você saiba a diferença entre enfiar a mão numa panela quente e ela vai te queimar e não enfiar. Se você consegue discernir sobre isso, você tem todas as oportunidades do mundo. Eu digo que quem não tem essa oportunidade, às vezes é uma criança que o psíquico não pode decidir. É a única pessoa que não tem a oportunidade. Mas para isso, Deus dá pessoa capacitadíssimas para cuidar delas. Que é você, mãe, de criança especial. Quero deixar esse recado, você é linda, você é especial. E às vezes uma mãe de uma criança especial não tem tempo para cuidar dela. Ela não tem tempo para arrumar o cabelo. Às vezes ela não tem tempo nem para ir no banheiro. Às vezes ela está gordinha, às vezes ela está arrebentada, às vezes ela está carregando menina de cadeira de roda dentro de ônibus. Você é linda. Você é muito forte. Você é especial. Você merece tudo de melhor do coração de Deus. É esse o recado que eu deixo aí. Outra pergunta aqui, feminina ou feminista? Feminina. Apesar de ter essa vozona grossa, eu costumo brincar com meus amigos. Falo assim, gente, para me falar bom dia pro Júlio, eu tenho que ficar treinando. Né? Porque se eu acordar assim e falar assim, bom dia, ele vai tomar um susto na cama. Né? Mas eu sou feminina. Eu falo assim, eu sou uma mulher que calça botina o dia inteiro, calça, camisa de manga comprida, falo grosso, né? Tenho pulso para gerenciar uma fábrica aí com um monte de funcionário e tudo, mas eu sou feminina. Por quê? Eu falei, a mulher tem que entender quem ela é. Eu entendo perfeitamente que o meu corpo é meu. Eu sou o templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, como feminina que eu sou, eu tenho que entender que a minha postura, eu me preservo sempre que eu preciso. Entendeu? E ninguém pode encostar a mão em mim, ninguém pode fazer nada. Mas, primeiramente, eu me dou valor. Eu decido as minhas coisas. Eu sou feminina, feminina, feminina. Porque a mulher, ela não precisa mudar quem ela é para ela chegar onde ela está. Eu não preciso não ser mulher para estar à frente de uma fábrica que, teoricamente, é um negócio que é de homem. Sabe? E eu sou respeitada hoje, agradeço a todos os meus clientes, quero aproveitar aqui, não vou citar nome, né? Mas os meus clientes que hoje me respeitam muito, né? Que eu tenho desse mercado extremamente masculino, eu entendo. Então, assim, eu não tenho vergonha de falar com nenhum homem sobre mecânica, porque eu fui para oficina, eu aprendi de mecânica. Não, eu sei o que eu estou falando. Então, assim, eu falo com conhecimento de causa. Eu aprendi, sentei, faço questão de vestir aquela capinha da humildade, às vezes ir no Zé Mecânico, sentar com ele e perguntar, por que não está dando certo? O senhor me explica, o senhor me ensina, eu posso ficar aqui e ver o senhor montar? Sabe? E eu tenho um monte de amigos, dono de oficina, que me dá esses feedback, sabe? Mas eu acho que assim, a mulher, ela não precisa deixar de ser mulher para ela ter que ocupar um lugar no espaço de mercado. Não. Eu faço questão de dizer, eu sou mãe, eu sou casada,
há 24 anos, fiz 24 anos de casada agora. Sou casada há 24 anos, não significa que é fácil, né? Meu marido não é um gentleman, mas é um super pai, sabe? É aquele negócio de suportar um ao outro. Sim. Não vai suportar que o outro é insuportável, não, de dar suporte um pro outro, sabe? Então, assim, sou feminina mesmo, sabe? Mesmo com essa vozona grossona, chega lá na igreja e outro fala assim, ai, quem que é o homem que tá cantando aquele ministério? Fala, não, é Elisângela. Elisângela, no mundo dos negócios, não à frente da sua empresa, mas do meio comercial, você está há 25 anos. Eu estou há 25 anos. Então agora eu quero que você olhe para a câmera e dá um conselho para a jovem lá atrás, há 25 anos atrás. Fica à vontade, dá esse conselho para Elisângela que você foi há 25 anos atrás. Não tenha medo. Não tenha medo. Sempre para frente. Coragem. Não deixe de ser quem você é. Nada que aconteça pode mudar o meu coração. Nada que aconteça durante esse tempo que você vai andar pode mudar quem você é na sua essência. Incrível. E para as mulheres empreendedoras lá fora que vão estar assistindo essa entrevista, qual mensagem inspiradora ou uma frase que você gostaria de deixar para elas esse mês das mulheres? Não esqueça quem você é. Se você não sabe, descubra quem você é. Quem você é na sua essência. Não se deixe perder ou não se molde pela opinião dos outros. Crie uma opinião própria sobre você. E se você não sabe, comece a se reavaliar. Comece a olhar aquilo que está te incomodando, aquilo que está te apertando, aquilo que te desconforta. Porque se você cuida bem de você, você tem capacidade para gerir qualquer negócio. Pessoal, esse papo foi bem enriquecedor, mas a gente está finalizando aqui. Elisângela, eu queria te agradecer. Foi um prazer ouvir a sua história, a sua jornada, seus insights sobre como é ser uma líder de negócios. Muito obrigado por compartilhar a sua jornada aqui com a gente no Container Podcast. Eu só tenho a agradecer. E para os nossos ouvintes, continue sintonizados no Container Podcast para vocês ouvirem mais histórias inspiradoras de mulheres nesse mês, edição especial Mês das Mulheres. Estamos finalizando com muito sucesso, um bate-papo incrível, eu sei que vocês vão amar. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário e já siga a Elisângela. Pode passar o perfil da rede social. Ah, tá. @ElisColodino. Gente, eu abri Instagram essa semana. Eu era uma pessoa que até esses dias não tinha Instagram. A empresa lá, @JJBorrachas, né? E meu Instagram pessoal, @ElisColodino. Posso lá, vocês vão me ver normalmente trabalhando ou rezando, viu? É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.